Fala, gurizada, como é que estão? Olha só, esse aqui então é o nosso primeiro encontro para seguir em História do Brasil, né? A gente está quase chegando em História do Brasil, a gente está fazendo aquela introdução, conforme a gente combinou no início, né? Falando então da chegada dos europeus aqui, conquista da América, né? Lembre, então se quiserem se orientar pelos slides, eu já enviei para vocês. Os slides são de América espanhola e inglesa, tá? Então, na nossa última aula, antes dessa loucura toda aí, né? Nossa última aula presencial à tarde, eu falei para vocês sobre os povos que viviam aqui na América espanhola. Incas, maias e astecas, lembram? E a gente parou exatamente neste slide aqui, né? Ou seja, conquista e colonização da América, tá? Então vamos falar disso a partir de agora. A gente falou sobre os povos que aqui viviam, os espanhóis chegam aqui, a gente falou das navegações já, Cristóvão Colombo, 1492, né? E agora começa o horror, a conquista da América, a matança sobre os povos que aqui estavam, certo? Então, primeira coisa, lembre, logo que os europeus chegarem, eles vão mostrar seus objetivos, né? No início teve um pouquinho aquela coisa, será que são deuses e tal? Não. Os caras chegaram já queriam saber de metais preciosos, explorar, roubar riqueza, começaram a estuprar as índias, né? E aí, os nativos daqui, os povos autóctones, disseram, esses caras vieram aqui para nos ferrar, vamos enfrentar e matar esses invasores. E aí estoura o conflito, então. E uma questão que cai com frequência em provas é vocês saberem os motivos que levaram à vitória, então, dos europeus. Porque como é que esses europeus conseguiram vencer, né, impérios que dominavam milhões de pessoas, se os caras vinham para cá em centenas apenas, né? Então, muito importante, observem esses 4 itens aqui, tá? Que são os principais motivos. Primeiro, essa visão de que os europeus eram deuses. Tá, isso aí, hoje em dia não se fala muito nisso. No início teve um pouco essa desconfiança, logo eles viram que não era e foram para o enfrentamento. Os 2 principais motivos são esses que estão no meio aqui, tá? Primeiro, as doenças, né? Estamos vivendo aí uma pandemia mundial. Tu imagina o horror que foi quando esses europeus chegaram aqui e trouxeram doenças que matavam tribos inteiras. Não tinha essa coisa de índice de letalidade baixo, né? Que felizmente é o caso agora, né? Do corona. Mas essas doenças aí, trazidas pelos europeus, matavam geral os nativos. Eles não estavam preparados, o organismo deles, para essas doenças horríveis que foram trazidas pelos europeus, né? Tem toda uma questão na biologia que explica isso, enfim, não vou entrar nisso, não é minha área, né? Então, doenças vão matar muita gente aqui, né? A utilização das rivalidades entre as tribos, lembrem disso, eles vão jogar tribos que estavam descontentes com o Império Inca contra o Império Inca, tribos descontentes com o Império dos Astecas contra os Astecas, e assim eles vão conseguir derrubar esses impérios, né? E dominar essa região e esses povos que lutaram inclusive ao lado deles, tá? E também não podemos esquecer armas de fogo, que os povos daqui não conheciam, cavalo, que não tinha aqui também, estratégia militar, né? E com isso os europeus, então, os espanhóis, vão conseguir vencer e dominar esses povos aqui da América, tá? Algumas imagens aqui, ó. Lembrando, botei uns números também. É um massacre. Foi um massacre, a gente tem que lembrar isso. Do ponto de vista dos povos que aqui estavam, tá? Foi uma catástrofe a chegada dos espanhóis e dos europeus. Quando chegaram os europeus, acredita-se, estima-se que em toda a América Sul, Central e Norte, teria de 80 a 100 milhões de pessoas vivendo aqui, tá? Na metade do século XVII, 1650, já tinha cerca de 3,5 milhões. Então imagine o horror que foi, né? Algumas imagens, eles queimando vivo ali nativos para eles dizerem onde estavam os metais preciosos, né? Ou cortavam as mãos dos que não trouxessem os metais preciosos para eles, né? Queimar os pés, era uma tática, uma estratégia clássica de tortura. Vocês que curtem biologia devem saber que nos pés é onde concentra o maior número de terminações nervosas, né? Então
Então imagina que horror, queimando os pés da pessoa ali, uma forma de tortura horrível, queimando pessoas, dando um bebezinho nas paredes ali, um horror, tá? Tem um livro de um cara chamado Frei, era um religioso, Bartolomé de las Casas, o nome do livro é O Paraíso Destruído, onde ele fala um pouco sobre esses horrores que ele viu. Ele foi uma testemunha ocular desse horror e escreveu esse livro, é interessante, se alguém quiser ver depois, mas é uma sangria. Só para a gente pontuar então, no México, né, nós tínhamos o Império Azteca, tá, será dominado por Hernán Cortés. Na Espanha, o cara, o conquistador, herói que expandiu o nosso território. Aqui na América, muitos consideram ele um genocida. Né? Ele veio para cá com cerca de 600 soldados, derrubou o Império Azteca, que dominava cerca de 10 milhões de pessoas, tá? Fazendo alianças com tribos descontentes ali, com o domínio azteca, jogando índio contra índio. É sempre assim na história, né? O opressor ele joga o oprimido contra o oprimido, usa essas rivalidades, né? Conseguiu derrubar e tomar Tenochtitlan, pegou e matou o imperador Montezuma, tá? Saquearam a cidade, foi um horror. Aqui o Cortés e ele entrando ali em contato com o Montezuma, tá? Já o caso do Império Inca, no Peru, será dominado por Francisco Pizarro. Esse cara chegou aqui originalmente com 180 soldados. Ele usou justamente as rivalidades, jogou povos nativos contra o Império Inca para derrubar. No caso do Império Inca, eles deram sorte, os espanhóis, estava rolando uma briga entre dois irmãos ali, o Atahualpa e os Car. Primeiro ele apoia o Atahualpa contra os Car, vence os Car, depois ele pega o Atahualpa, captura ele, executa e saqueia uma cidade de Cusco, né? Aqui o Pizarro, a briga ali, ele pegando então o Atahualpa e ele sendo executado então exemplarmente, né? A partir então da derrubada desses impérios, né, começa a ocupação do território, que a gente vai chamar então de América Espanhola. Nesse mapa aqui, ó, vocês podem ver aproximadamente as regiões que eles vão ocupar em primeiro lugar. Começa lá pela América Central, Cuba, México, daí domina o Império Azteca, os maias lá também, e aí vem descendo ali pelo Pacífico, ali pela costa, né, e vão dominar a região dos Andes ali, Império Inca, onde eles vão achar muitos metais preciosos, né? Então, para vocês terem uma noção, aqui eu fiz um esquema, ó, como é que vai ser a estrutura administrativa. Tinha o Conselho das Índias lá na Espanha, tá? Que geria toda a questão, então, política, econômica, enfim, que vai gerir isso aqui, principalmente a questão política, no caso do Conselho das Índias, tá? Abaixo do Conselho das Índias tinha os vice-reinados, isso é importante lembrar. Depois a gente vai ver nas independências da América Espanhola, que a América Espanhola vai se fragmentar, né, em vários países. Já era dividida em vice-reinos, podem ver no mapa, e também capitanias, né? Então tinha os vice-reis, escolhidos pelo Conselho das Índias. Esses vice-reis nomeavam ali alguém para coordenar essas capitanias, e nas regiões o poder local era exercido nos chamados cabildos, poder regional. Cada vila ou cidade tinha esses cabildos, tipo uma câmara de vereadores, comparando a grosso modo, então, que vai administrar localmente. No próximo slide, vocês já podem ver, temos que destacar isso. Na questão da América Espanhola, a exploração econômica desde o início será muito forte, baseada no metalismo, na mineração. Principal atividade econômica da América Espanhola, ali nas ilhas do Caribe, México, Peru e Bolívia, se utilizando principalmente de mão de obra indígena. Ó, essas questões é importante a gente comparar com o Brasil colônia, América Portuguesa, porque no Brasil vai demorar para achar metais preciosos, vai predominar a mão de obra africana, né? Enquanto ali desde o início metais preciosos, mão de obra indígena, e essas riquezas encontradas então aqui na América vão transformar a Espanha no país mais rico do século XVI no mundo, acredita-se, né? A maioria dos historiadores afirma isso. A Espanha vai chegar no topo então a partir daí, com essa exploração então dos metais preciosos, principalmente a prata, né, que vai vir de Potosí, ali na Bolívia. Lembrando, agora cuidem, detalhezinho que eu botei nesse próximo slide. Enquanto no Brasil vai predominar a escravidão, certo? Vai ter dos índios, a escravidão, depois principalmente dos africanos.
Na América Espanhola vai predominar o que fica conhecido como servidão indígena. E aí tem dois tipos de servidão, que eles vão obrigar os índios a cumprir, a encomienda e a mita, tá? Eu botei uma descrição ali das duas, né? A encomienda, então, por 2 a 3 anos, eles tinham que trabalhar para o espanhol, sem qualquer remuneração. Em troca disso, eles ganhavam o quê? Proteção, defesa, uma aliança política e a boa fé cristã que era imposta a eles, tá? Já a mita, que caiu recentemente uma questão de prova, né? Na URGS, inclusive, parte da população de uma tribo era sorteada para trabalhar para o colonizador por alguns meses, recebendo uma remuneração miserável, tá? É um trabalho compulsório também, que obrigam eles a cumprir, né? Mas é diferente da escravidão. Tomem cuidado. E bem importante, como vai se constituir a sociedade na América Espanhola, tá? No topo, então, nós tínhamos os chapetones, ou guaxupines. Se estiver anotando aí, bota outro termo, mais fácil até. Peninsulares, nascidos na Península Ibérica, na Espanha. Esses eram o topo da pirâmide, ocupavam os melhores cargos administrativos aqui na América Espanhola. Logo abaixo deles, nós tínhamos uma espécie de elite de segunda linha, tá? Que eram os criollos. Eles são descendentes de espanhóis também, mas nasceram aqui na América. Por nascer aqui na América, eles são discriminados, tratados como uma espécie de elite de segundo escalão. Os melhores cargos eram sempre ocupados por alguém que vinha direto da Espanha, um peninsular, chapetone e guaxupini, enquanto os cargos de segunda importância, mas eram muitos cargos, eram ocupados pelos criollos. Depois esses criollos vão brigar com os peninsulares, vão mandar eles embora daqui e vão fazer as independências da América Espanhola, que a gente vai ver. E a base da sociedade constituída por mestiços, índios e negros que serão explorados. Negros vieram africanos também para a América Espanhola, cuida isso, mas vai predominar a servidão indígena, né? Que eram explorados e viviam em péssimas condições. Lembrando então, consequências importantes de tudo isso, dessa ocupação, colonização dos espanhóis aqui na América. Uma revolução nos hábitos alimentares europeus, muitas comidas, a alimentação dos europeus era muito precária, né? Tinha quantidade, mas não tinha variedade. Então agora vai chegar muita coisa nova, que era aqui da América, né? Tomate, a batata vai acabar com a fome na Europa, tá? No início da Idade Moderna ali, mandioca, principalmente do Brasil aqui, feijão, abóbora, abacate, abacaxi, cacau, os astecas, chocolatinho, milho, né? Ocorre também a revolução dos preços, cuidem, isso é um conceito complexo. Como chegou muito metal precioso na Europa, a partir da colonização aqui, o preço do metal precioso decaiu. Decaindo o valor do metal precioso, né, o que aconteceu? Os preços aumentaram, porque o metal precioso era moeda de troca. Então, antes tu comprava um saco de feijão por uma pepita de ouro, agora tem muito ouro indo para a Europa, o preço dele baixa. Um saco de feijão tu vai ter que comprar por 3 pepitas, entendeu? Então, inflação, aumento dos preços, isso é chamada revolução dos preços, e a hegemonia espanhola, o domínio da Espanha, então, no século XVI, a Espanha será a grande potência. Não subestime a Espanha, nesse momento pelo menos, depois que ela vai entrar em declínio, né, com o esgotamento das riquezas aqui das suas colônias e o processo de independência, tá? Chegamos então na colonização da América inglesa, anglo-saxônica. Cai menos nas nossas provas, mas vamos pontuar algumas questões. Por exemplo, eles vão ocupar principalmente a América do Norte, né? Pega ali Estados Unidos, uma parte do Canadá, tá? Essa ocupação vai ser coordenada por empresas particulares, principalmente burguesia, e aí a gente já começa a ver as diferenças, né, nos tipos de colonização. Os que foram para a América do Norte, geralmente, eram pessoas que não queriam voltar para a Europa. Os que vinham para o Brasil queriam roubar um monte de riqueza e voltar para a Europa, cheio da grana e comprar terras e virar um nobre lá, né? Aqui, no caso, eles iam para a América do Norte lá para construir um novo mundo. Tanto que as colônias do Norte serão chamadas de Nova Inglaterra, né? Pessoas que eram pobres, excluídos da sociedade, aquele processo de cercamentos das terras que estava acontecendo na Inglaterra, serão jogados, vão para a América do Norte em busca de uma nova vida, né? Não queriam voltar para lá, não tinham oportunidade.
gente perseguida pela sua religião, puritanos, né, os calvinistas ali, né, que é a maioria que vão ir ali, no caso, para a América do Norte, porque lá eles não serão perseguidos pelos católicos, pelos americanos, e lá eles vão poder, então, lembra que o Calvino é aquela coisa, o rico é o predestinado, escolhido de Deus, né? Então, na América do Norte, eles vão poder adorar à vontade seus dois deuses prediletos, né? O Deus e o dólar, né? Então, in God we trust, vocês sabem disso, né? Então, gente perseguida pela religião, gente pobre que vai lá para a América do Norte, e aí cuidem, agora é muito importante entender isso aqui, até para entender eventos posteriores, como a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, entender a diferença das 13 colônias, né? Porque quando falar 13 colônias, vocês têm que pensar, colonização inglesa, futuramente isso aqui vai ser o quê? Os Estados Unidos. Colonização de exploração ou povoamento? Depende. As do norte eram de povoamento, certo? Essas do norte vão sofrer então uma colonização de povoamento, porque é a mesma faixa climática ali da Europa, então não tinha muito o que plantar lá que tu não pudesse plantar na Europa. Então lá foi meio, vai lá, ocupa, fica à vontade, né? Então é o contrário do que a gente está acostumado a estudar aqui no Brasil, que é colonização e exploração, que vai ser o sul. Olha as do norte, as características, ó. Pequena propriedade, né? Agricultura de subsistência, policultura, servos de contrato. Não vai predominar a escravidão, como no sul e como aqui no Brasil, né? Servo de contrato é o seguinte, alguém está indo ali colonizar, né? Eu converso, cara, posso ir junto? Tá, tu tem grana? Não, não tem. Então tu assina um contrato comigo. Tu vai trabalhar para mim 7 anos, depois desses 7 anos, que eu paguei para ti tua ida até lá, vou te alimentar, te dar moradia, depois de 7 anos tu é livre para ir buscar a tua terra, né? Então isso vai gerar uma sociedade que não vai predominar a escravidão, essa servidão por contrato. Já o sul, como vocês podem ver, é colonização de exploração. Solos bem férteis, ali uma zona climática já mais próxima do Equador, diferente da Europa ali, né? Então ali vai ser tipo o Brasil, tá? Latifúndio, monocultor, mão de obra escrava, mercado externo, famoso plantation, né? Vão plantar principalmente tabaco, algodão. Quem ainda não viu, recomendo muito o filme 12 anos de escravidão. É o sul dos Estados Unidos, tá? Vejam nessa imagem, só para vocês ter claro, o que eram as 13 colônias. A origem dos Estados Unidos é isso aqui, gurizada. É uma tirinha, né, no oceano, que depois eles vão expandir, vão fazer a chamada Marcha para o Oeste, Conquista do Oeste, tá? Depois nós vamos falar disso aí. Tem inclusive essa questão, daqui a pouco, se cair numa prova, o comércio triangular. Depois nós vamos estudar isso em Brasil também. Mas a Nova Inglaterra, ou seja, as colônias do norte lá, né, das 13 colônias, elas praticavam muito comércio. Vocês podem ver ali, compravam das Antilhas rum e melaço, vendiam para as Antilhas peixe, madeira, cereais, mandavam para a África, daí esse rum que eles processavam, mandavam para a África, em troca disso vinham escravos para eles, que eles vendiam para as Antilhas, na América Central, vendiam para as colônias do Sul, em troca disso conseguiam mais rum e melaço. Então, eles faziam muito negócio. Havia uma certa liberdade de comércio, né? Nesse próximo slide a gente aborda isso, ó. Liberdade de comércio e manufaturas. Eles ignoravam, na verdade, as leis que a Inglaterra tentou impor para restringir, para impor a vontade da metrópole. Eles ignoravam essas leis e praticavam esse comércio. Mas a Inglaterra meio que deixava. Eu botei ali, ó, uma certa negligência salutar. Eles deixavam. Tipo, não, deixa porque está desenvolvendo, os caras estão pagando impostos igual e tal. Então, costuma-se falar que no norte ali, das 13 colônias, tinha o chamado self-government, o autogoverno, tá? Por que eles conseguiram tanta autonomia? Lembrem que a Inglaterra, no século XVII, vai viver uma série de revoluções, que a gente vai ver depois, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa. Então, eles não tinham condições de ficar fiscalizando os colônias do norte ali, né? Eles ficavam mais em cima das do sul, então deixaram a coisa. E depois isso vai mudar no século XVIII, vão começar a querer cobrar um monte de coisa, né, do pessoal ali das colônias do norte, e aí vai estourar a primeira independência da história da América, a independência dos Estados Unidos, né? Então nesse mapa aqui, ó, só para a gente fechar, vocês podem ver então, mais ou menos, né, onde seria a América Portuguesa,
tá? Onde seria a América Espanhola, tem cada uma com uma cor diferente ali, né? E a América Inglesa, lá na América do Norte, que são as principais. O mapa aponta também ali territórios que vão ser dominados pela França, pela Holanda, né? Mas daí já não cai muito nas provas, fiquem tranquilos. Para a gente fechar, então, consequências disso tudo, né? O deslocamento dos negócios que antes estavam no mar Mediterrâneo, que vão se deslocar para o Oceano Atlântico agora, com a conquista da África, da América, nova rota para as Índias, né? Acumulação de riquezas na Europa, a chamada acumulação primitiva de capitais, que vai levar ao florescimento com tudo do capitalismo a partir de agora, capitalismo comercial. As metrópoles vão acumular dinheiro, vão investir esse dinheiro, né? E esse dinheiro, então, vai circular principalmente em inovações tecnológicas, máquinas que depois vão levar ao capitalismo industrial, a revolução industrial, com base em dinheiro que era roubado, então, dessas colônias, tá? Intercâmbios culturais também, de alimentos, que a gente falou, de doenças, né? E para os povos que aqui viviam, a gente não pode esquecer disso, será uma catástrofe para os povos nativos, né? A matança, as doenças, as guerras que vão aumentar com a chegada dos europeus. Só para fechar, uma frase de um nativo, tá? Do grupo dos Sioux, ali da América do Norte, né? Fizemos muitas promessas, mais do que posso lembrar, mas nunca as cumpriram, exceto uma. Prometeram tomar nossa terra e a tomaram, né? Bem complicada essa parte da história, tá? Mas a gente tem que falar sobre isso. Fechou? Tranquilo? Isso tem na nossa apostila, né, pessoal? Estamos ali no nosso primeiro módulo. Chegando em Brasil, então, já falamos das navegações, falamos agora como está a América Espanhola, como está a América Inglesa, e no nosso próximo encontro via EAD, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, né, nós vamos falar agora sobre os povos indígenas do Brasil, povos nativos, povos autóctones, tá? Então, para seguir nessa frente aqui, que a gente vai trabalhar Brasil, a próxima aula é os povos nativos e depois a gente começa a falar da conquista aqui da América Portuguesa. Uma satisfação estar com vocês aqui, mesmo que à distância, para garantir a segurança de todos, e nós nos vemos então na próxima videoaula. Valeu!